Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas, esse infinito amor, essa graça não merecida que nós estamos aqui nesse dia, para trazer essa palavra rema, essa palavra revelada ao seu coração. Esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias de manhã como primícia. Aqui hoje no livro de Juízes, capítulo 17, nós vamos ver aqui nesse capítulo aqui do 17 ao 21, né, não há uma sequência lógica, mas a depravação do povo que faziam as coisas, cada um ali pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio caminho, levantando deuses, ídolos, e assim, totalmente infundado, sem base, porque não havia rei em Israel, né? Então nós vamos ver aqui nesse contexto 17, 18, 19, 21, de novo, né? O povo fazendo o que era mal diante do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim o texto: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restitui os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe e tomou 200 ciclos de prata, e os deu ao ouvires, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. Fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos, para que se lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. O levita em casa de Mica. Versículo 7. Havia um moço de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele respondeu: sou levita de Belém, de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o seu sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Bom, antes da gente interpretar esse texto de forma errônea e trazer algo aqui que talvez, porque é um texto assim totalmente, a gente vê que não tem um embasamento. Aonde que está aqui que Deus falou com alguém, que houve uma direção de Deus, que o Espírito de Deus estava aqui? Cadê? Cadê o Deus de Israel nesse negócio? Mas vamos entender aqui, olha. Nesse contexto, nós vemos 2 exemplos de depravação moral na terra apresentados nessa sessão final. Não se encontram na seção cronológica dos capítulos anteriores. Antes servem para mostrar o caos moral e religioso amplamente difundido em Israel, nesse período em que
cada um fazia o que achava mais reto. Estas duas narrativas que relatam comportamentos condenados por Deus foram escritas sob a orientação do Espírito Santo e retratam abertamente um dos períodos mais sombrios da história de Israel. O texto não revela o nome da mãe de Mica. Essa mulher amaldiçoou uma grande soma em dinheiro que alguém havia roubado dela, uma vez que as maldições eram levadas a sério nas culturas pagãs, supersticiosas do Antigo Oriente Próximo. Sem dúvida, ela esperava aumentar a probabilidade de recuperar a soma perdida. O texto não indica se ela sabia se seu filho era o ladrão. No entanto, há motivos para questionar quão sincera foi essa consagração do dinheiro ao Senhor. Para piorar ainda mais a situação, a seu ver, o dinheiro poderia ser consagrado ao Senhor na forma de ídolos, confeccionados com a prata, uma ideia que indica a sua falta de conhecimento da lei de Deus. Tal ignorância absoluta da verdadeira adoração ao Senhor mostra como, depois da morte de Josué, uma geração inteira em Israel adotou as práticas dos cananeus, sem nenhum questionamento, provocando a degradação moral e religiosa da terra prometida. O culto paganizado a Deus, adotado posteriormente pelos danitas, começou num ambiente doméstico. Uma mãe desobediente influenciou a cosmovisão do filho, a ponto deste colocar em prática o que havia aprendido que era considerado normal em sua casa. Nesse caso, o santuário e a estola eram usados para adivinhações, numa tentativa de controlar a divindade. Meu Deus, né? Totalmente desconexo com as coisas do Senhor, né? O nosso Deus, a gente sabe que Ele é único, Ele não divide a glória dEle com ninguém. E se isso está gravado aqui na Bíblia Sagrada do Senhor, é como um ensinamento para mim e para a sua vida. Existe um porquê de tudo isso. Fato é que a gente, analisando isso, veio se perpetuando ao longo do tempo, né? Numa tradição, né? E isso virou um costume, uma heresia e um culto pagão. Então hoje a gente vê muito isso, né? Se a gente for olhar, tem muitos filhos que seguem a doutrina, as heresias do seu pai, né? Os dogmas, os conceitos que eles vieram trazendo de geração em geração, né? E cabe, né, a gente, uma vez que nós temos acesso à palavra de Deus, é natural o processo, né? A pessoa que verdadeiramente confia, né, na palavra de Deus, se ela estudar e meditar na palavra, as escamas dos olhos vão cair. Com certeza. Né? Os ídolos, né, de Baal, todos esses ídolos, esses cultos pagãos, vão cair, porque ou a pessoa vai ter que tomar duas decisões, né, de uma ou duas, né? De uma ou outra, né? De duas uma. De duas uma, isso, de duas uma. Ou ela persiste, né, no erro e segue a ideologia, aqueles costumes dos seus antepassados, ou então ela tem um compromisso com a verdade, né? Abre ali um divisor, né? Uma estrada, em qual caminho que eu vou seguir, né? É interessante isso, que me leva a lembrar de um contexto, né, onde havia um amigo arqueológico que estudava arqueologia bíblica, e a pessoa que estuda, sempre quer saber o porquê disso, né? Da onde veio a origem, a essência. Quer saber o porquê de tudo? Quer saber o porquê de tudo. E esse amigo, ele ia na casa de uma família, né? E nessa casa dessa família, todo domingo, eles assavam ali um peixe. E engraçado que eles cortavam a cabeça e o rabo do peixe. E um dia ele indagou, questionou o seu amigo, viu, desculpa a pergunta, mas eu queria saber, porque toda vez quando a gente vai assar um peixe aqui, né, aqui na sua casa, no final de semana, eventualmente vocês cortam a cabeça e o rabo do peixe. E aí ele falou: não, rapaz, você não sabe, isso aqui é uma tradição, isso aqui vem dos meus tataravós e é uma coisa sagrada, nós temos aqui que cortar a cabeça e o rabo do peixe,
né? É um costume que a gente segue à risca. Ele falou, rapaz, mas que tem a ver isso? Cortar a cabeça e o rabo do peixe? Que Qual o significado significado? disso, né? E aí ele, muito curioso, né? Ele procurou saber e dar uma volta na região e viu que não era só naquela família, não. Era no vizinho, era no outro parente. Todo mundo tinha a mesma tradição de cortar a cabeça do peixe e o rabo. Então, ele foi querer saber o porquê e desmiuçar essa história. E buscando na arqueologia bíblica, e pergunta daqui e dali, lendo livros, etc e tal, ele chegou à seguinte conclusão, que lá atrás, né, nos antepassados, nos seus tataravós lá, eles não tinham formas, números de forma. Era feita uma forma de barro ali, num tamanho Padrão. padrão, e então eles utilizavam aquela forma. E quando eles pegavam um peixe grande, eles cortavam a cabeça e o rabo do peixe para que ele coubesse na forma e pudesse ser assado. E aquilo, que era uma coisa da época, acabou se tornando num costume, né, numa tradição, e foi passando de antepassados para antepassados até chegar na geração ao qual eles estavam ali seguindo esse costume. Né? Eu trouxe aqui essa ilustração, essa mensagem, mas pergunta para você mesmo, né? Será que você hoje não está vivendo aí uma heresia? Será que você não está vivendo um dogma, um conceito que foi instaurado no seio da sua família, né? Não porque seus pais eles são culpados disso ou coisa do tipo. Nós não estamos aqui para julgar, porque eles também foram instruídos talvez dessa forma, não tiveram acesso ao conhecimento, não tiveram acesso à palavra de Deus. Então, se você identificar isso no seio da sua família, é interessante que você aos poucos venha mudar isso que dentro de você, trabalhar isso, né, para verdadeiramente você trilhar o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se abster da idolatria, se abster dessa reverência às imagens de escultura, de gesso, de pau, de pedra, porque não há nada místico nisso, não é nada que eles possam fazer. Em Salmos, capítulo 115, fala, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. E quem adora essas imagens acaba se tornando tanto quanto, né? Ah, mas nós usamos essa imagem porque remete-se a tal ídolo, a tal pessoa que foi santa, ou coisa do tipo. Gente, não tem, Deus não divide a glória dele com ninguém. Só existe um Deus, e esse Deus só se chama Jesus Cristo. Ele sim é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Ele foi o único que realizou milagres, prodígios, maravilhas na Bíblia. Eu não vi nenhuma outra pessoa ali, senão pelo nome de Jesus, realizar esses milagres, essas maravilhas que nós vemos no contexto bíblico. Então se apegue em algo sólido, se apegue em algo verdadeiro, sublime, né? Entregue a sua vida para um Senhor que verdadeiramente vai fazer diferença na sua vida. Não fica adorando pau e pedra e gesso não, porque isso não convém com a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor meu Deus e amado Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é único, o Senhor é o Deus imutável, Pai, que visita as gerações, Pai. Mas ao longo dessa caminhada, Pai, nós sabemos, Senhor, que o povo tem um coração duro, Pai, um coração propenso, Senhor, à idolatria, a buscar algo palpável, e muitas das vezes está que nem Tomé, Senhor, precisa tocar, precisa ver para sentir, Senhor. Mas o Senhor disse, Senhor, para Tomé, feliz aqueles, Senhor, que não viram, mas creram no Senhor Jesus, creram na mensagem, Pai. Nós precisamos, Senhor, exercitar a nossa fé. A fé é o firme firmamento daquilo que a gente não vê, mas espera que vai acontecer em Jesus Cristo, ó Deus. O justo viverá pela fé, Senhor. Que nós possamos ter, Senhor, uma fé genuína, crendo, Senhor, na Tua palavra, crendo na mensagem, crendo que o Senhor há de voltar, Senhor, para buscar a Sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Eu oro, Senhor, por essa irmã, por esse irmão, Senhor, que faça, Senhor, cair as escamas dos olhos dela, Pai, através da Sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa visitar ela nesse momento, para que ela venha ter, Senhor, o entendimento que ela precisa e ajudar a sua família a se encontrar, Senhor, com a verdade. Porque a Tua palavra diz, Senhor, buscai a verdade
e a verdade vos libertará. Então compete a nós, Senhor, cada um de nós, buscar, Senhor, essa verdade que está em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, o nosso dia e que seja, Senhor, um dia produtivo, um dia que a gente possa se chegar mais, Senhor, diante do nosso Criador. Um dia, Senhor, que a gente possa chegar no lugar mais alto, Pai, que é aos pés da cruz, Senhor. Abençoa, Senhor, porque se o Senhor não voltar, nós estaremos aqui no próximo capítulo de Juízes 18, aprendendo mais, Senhor, da Tua santa palavra. É o que eu lhe peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.